Olá, confrades do Centro Espírita Portal da Luz, de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, Balneário Rondinha. Estamos iniciando mais um encontro, hoje com o título Sinfonia de Amor, tirado do livro, inspirado do livro Bilhetes Fraternais, capítulo 27. Esperamos que estejamos iluminados pela espiritualidade de luz para poder trazer esse recado, esse alento, que é esse título, né, do escolhido aí pela casa, sobre a sinfonia de amor que é a nossa vida. Até daqui a pouco. Nosso encontro de hoje, Sinfonia de Amor, baseado no livro Bilhetes Fraternais. Vamos nos perguntar, primeiramente, o que seria uma sinfonia? Essa sinfonia de amor que o Espírito Eliel faz essa reflexão no capítulo 27 dessa obra Bilhetes Fraternais. Várias definições, se pegarmos o dicionário, sobre sinfonia. Mas nós vamos destacar duas. Diz uma delas assim: conjunto variado e harmônico. São linhas e cores. Bonito, né? A outra definição, toada harmoniosa, melodia, harmonia. Na palavra, então, sintonia, nós já podemos montar ideia de que ela é um conjunto. Como diz a definição do dicionário OAIS, aqui eletrônico número 2, que é um conjunto variado e harmônico. Então não é uma coisa desencontrada. É uma coisa planejada, que nós notamos na sinfonia uma organização, e dessa sinfonia de amor, num amor maior, uma organização divina. Ele é o Espírito que traz essa mensagem, vai nos dizer assim, retomando da obra de Leon Denis: a vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Leon Denis. A vida é uma vibração imensa. Nós sabemos que os instrumentos musicais, numa orquestra sinfônica organizada, além de cada um ter a sua importância naquela sinfonia, ter a sua função, cumpre, então, uma função, ela é harmônica e tem uma coordenação maior de alguém. No caso da orquestra física do maestro. E dentro aqui das vibrações de vida que nós somos do Pai Criador, é Ele, então, esse maestro da vida. Muito lindo, poético, o que Leon Denis vai dizer. Vamos repetir? Vamos, né? A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Deus sendo, então, o nosso maestro maior da vida. Sempre lembramos, palavras de Emmanuel, que somos dependentes de Deus, né? E somos interdependentes de nós mesmos. Que bonito! Sempre temos a coordenação desse Maestro Divino e, ao mesmo tempo que vibramos a vida, temos as nossas relações, inter-relações com os nossos irmãos, todos eles. Apesar das guerras, né? Que tivemos a notícia hoje aí, da guerra russa com a Ucrânia. Depois, no final, vamos fazer
um pequeno comentário sobre isso, uma concentração. Escrita pelas mãos da Divina Providência, a nossa vida é uma sinfonia de amor. É impressionante a psicografia do espírito Eliel aqui. O médium não é identificado, né? Os bilhetes fraternais, a obra não identifica o médium, é um grupo de trabalho, mas a coerência que ele vai descrever esse capítulo 27 do livro Sinfonia de Amor. É impressionante. É uma sinfonia, a psicografia, pela organização dela, as palavras simples, harmoniosas que chegam aos nossos ouvidos. Aqui diz, então, pelas mãos da Divina Providência, a nossa vida é uma sinfonia de amor representada sempre, em cada instante da nossa trajetória. Deus envia-nos por sua misericórdia os elementos desta sinfonia. 2 pontos, e agora ele vai enumerar algumas, umas 5, 6 aqui, lindíssimas, que nós vamos interpretando. Deus envia-nos por sua misericórdia os elementos dessa sinfonia. E ela é a cada instante da nossa trajetória. Muito bonito isso, a cada instante. Por que é bonito e importante nós destacarmos isso, termos isso presente no nosso ser? Então não são só, a presença de Deus não é tão só, então, naqueles grandes momentos venturosos da nossa vida. A presença de Deus acontece em todos os momentos da nossa vida, inclusive nos momentos dolorosos, mais frustrantes, mais angustiantes da nossa vida. Inclusive naqueles momentos pequenininhos, né, que às vezes a gente não dá valor, de pouca importância que achamos. Em todos os momentos, esse maestro da vida está fazendo parte. Então, não pode ser diferente se esse maestro é o dono da vida, é o organizador da vida. Ele está presente, então, em tudo, em todos os momentos. Eliel vai dizer assim, esses elementos desta sinfonia. Ele começa: as flores que nos encantam os olhos e nos seduzem com os seus aromas são a corporificação de notas singelas da composição celestial. Corporificação de notas singelas. Quem é que não se sensibiliza perante uma flor, perante um campo florido, perante uma paisagem, né, com seus montes, matas e às vezes salpicados pelas flores coloridas? Quem é que não olha aquilo e vê naquela harmonia? E dentro das palavras aqui de Eliel, as notas singelas de um Criador. Até as imagens fotografadas, estamos aí num período pandêmico, bastante assim reclusos, sem muito contatos, mas recebemos muitas mensagens boas, graças a Deus, não é só mensagens, né, distorcidos, chamados fake news que rodam por aí. Nos chega à mão diariamente muitas mensagens edificantes. E quantas delas têm por fundo essas notas singelas que são as flores? Muito bonito, então. O segundo destaque, dentro dessa harmonia do Pai Criador, surgem os pássaros. Eliel vai dizer: singram, os céus representam as claves que ditam o ritmo da música celeste. Observem, queridos irmãos, o quanto o mundo se encanta
com a presença destes servidores singelos do bem. Realmente, vamos colocar a figura de um passarinho, que pode ser pequenino, mas que às vezes dá essas notas, claves, né? Fomos atrás aqui do que é uma clave, sinal colocado no início da pauta musical, repetido de tantas pautas quantas se tenha a peça musical. É um sinal, então, que tem 3 as claves, claves de Sol, de Fá e de Dó, colocadas em diferentes alturas da pauta. Quem está vos falando aqui não articula uma nota, não entende de música. Estou tirando definições, né, do dicionário Oais. Mas tentando, né, precariamente entender o que Eliel está nos trazendo, e um alento muito especial nesses momentos da Terra, com essa harmonia toda que é a criação de Deus. Então, as claves que ditam o ritmo da música celeste, os passarinhos. E falávamos daqueles pequenininhos que entoam, às vezes, um canto chamativo, né? Bastante harmonioso. Como é que pode um serzinho daqueles colocar harmonia, sem contar os que repetem a nossa fala, coloridíssimos nessa fauna toda que é o Brasil, que o Brasil acolhe, né? Juntamente com a flora que comentamos das flores. Uma harmonia só, temos os exemplos diários nesse sentido. Depois, o Espírito Eliel, dentro das sinfonias de amor, o que Deus Pai nos permite evoluir, nos criou e nos colocou nesse cenário, ele destaca as cores. As cores que tingem os céus nos dias claros são os cenários nos quais a peça maviosa se passa. Maviosa é uma palavra de Eliel, também fomos atrás, quer dizer sensível aos sentimentos de amizade, terno, afetuoso, caracterizado pela sua suavidade, brando, delicado. As cores, então, nesse cenário todo delicado. Olharmos para cima, quem já não fez isso, é uma brincadeira de criança que até hoje nós adultos ainda fazemos, e é muito lúdico, muito bonito, procurar as figuras, né, nas nuvens. A harmonia, então, dessas cores. Né? Olha esse cenário que estamos imbuídos aqui por Deus. Olhamos para cima, temos harmonia, temos uma sinfonia. Olhamos para o lado, outras. Olhamos para baixo, também. Porque abaixo estão lá. Quantas vezes não nos fazem curiosidade o andar, a organização das formiguinhas, minúsculas às vezes, e estão lá espiritualmente, né, evoluindo como nós e fazendo o seu trabalho. Aquele trabalho, né, organizadíssimo. Eliel ainda vai destacar nessa descrição dessa sinfonia de amor, da qual nós devemos extrair essa essência, aqui o espírito da letra, né, para nós, para a nossa filosofia de vida, para nós criarmos alentos dentro da nossa vida. Em momentos difíceis, nós darmos importância a algumas coisas pequenas que nós julgamos insignificantes para fazer o valor na nossa vida. Bonito, nós darmos importância a essas coisas que às vezes julgamos insignificantes para valorizarmos a vida, o grande cenário de Deus Pai. O vento, quando suave ou mesmo mais intenso, destaca Eliel, indica-nos a cadência renovadora com que a providência divina leva para longe as impurezas. Quantos não sentimos, né, aqueles dias abafados, e aí recebemos uma rajada de vento mais fresca no nosso rosto, sentimos
apesar de não enxergá-lo, né? Que é uma coisa tão harmoniosa também, fazendo parte dessa sinfonia da vida. Então, às vezes, essas coisas pequenas, um vento, alento desse jeito chegando até nós, nos faz mudar a nossa presença de espírito para coisas melhores da vida. E nos alentamos então. Eliel destaca agora a luz do sol. Nos dias de primavera e o luar, nas noites claras, representam neste espetáculo o impulso energizador que traz à Terra a força divina. Então, observarmos esses raios de sol, o do luar, o quanto nos fazem bem. Inclusive para a saúde, né? Sabendo que a luz solar tem as suas vitaminas e isso nos faz bem. Muito lindo. A Terra sentindo a força divina. Vamos só fazer uma pergunta? Vamos só... Essa energia solar. Já pensou a vida sem o Sol? Se ele chegasse a apagar? Mas Deus, no seu planejamento, na harmonia toda, nessa sinfonia da vida, esse ser vai nos iluminar, esquentar a vida, dar vida por, sei lá, bilhões de anos, né? Para nós, esses seres, criaturas desse Pai Criador, poder ter esse cenário aonde viver para poder exercer a sua escala ascensional espiritual. Tudo organizado, preparadíssimo por Deus para nós evoluirmos. E agora, o que será que está faltando nessa harmonia toda, nessa descrição toda? Em sexto lugar, Eliel vai destacar: e os homens? O que representam neste processo divinal? O Espírito faz uma pergunta. Então, se está tudo criado, tudo harmônico, numa sinfonia só de vida, vibracional, que nem disse Leon Denis no início. E agora, onde se encaixa o homem? Aí o Espírito Eliel vai fazer uma escala de ascensão. Ele vai dizer assim, enquadrando o homem nesse cenário harmônico de Deus. Em sua fase infantil, o ser humano alterna-se no papel de simples espectador na sua inicial evolução. Porque, com a consciência ainda a ser desenvolvida, carente de muito conhecimento para muitas coisas, o homem ainda não sente toda essa sinfonia de amor de Deus. Eliel põe o passo seguinte. E o passo seguinte, né? Depois dessa fase infantil, no espectador, do papel de simples espectador, ele passa para assistente embevecido. Alegra-se e se fortifica com esta composição celeste. Então o homem começa a vislumbrar de uma fase que ele passa mais inicial da infância, ele já consegue vislumbrar e se perguntar: quem é responsável por todo esse conjunto? Quem é responsável por todo esse conjunto harmônico e sinfônico, aonde tem toda uma sinfonia de vida para nós? O homem já... Eliel diz que tem mais uma fase ainda, melhor dizendo, mais duas. A próxima é estudante. É uma fase de estudante. Sai do vislumbro e vai para o estudo. Vai compreender isso. Ele diz assim: se alfabetizará para poder, em instante ulterior, estudioso aplicado, ser um dia o reprodutor fiel desta sinfonia celeste.
cooperando com o Pai Celestial. Lindo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo faz uma classificação dos mundos. Vai colocar nessa classificação 5 mundos, né? E é mais ou menos isso que Eliel está nos trazendo aqui. Lá vai dizer que tem o mundo primitivo, o prova e expiações, o regeneração, os ditosos e os angélicos. 5 classificações, lembrando que a espiritualidade diz, é informação da espiritualidade, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e diz lá que não é estanque essa classificação, que ela é um tanto didática para nós, esses estudantes do mundo de Deus, né, desse Pai Criador, entender então essa providência. E aqui nós estamos nesse conjunto. Lá no angélico, passamos a cooperar com o Pai Celestial. Tem muitas fases ainda para a vida. Por isso que não precisamos, não deveremos nos angustiar tanto por as mazelas ainda que a terra passa. É um alento, essa doutrina, essa codificação das leis de Deus nos dando este alento esperançoso. E nós sabemos no fundo que é assim. Não é a fase, né, das desgraças terrenas que vai ser permanente, e sim ao santo. Bom, vamos no último capítulo aqui agora, né, da mensagem de Eliel, que vai dizer assim para nós: filho querido, permita que o teu coração se encante com a obra divina, mas apressa-te a compreendê-la, pois nosso Pai espera com paciência e amor que um dia nos tornemos músicos exímios, a mostrar ao universo a lição de amor e de misericórdia, indicando a caridade como caminho único para a nossa evolução. Ele termina então. Então ele pede para nós, numa rogativa, permitir que esse nosso coração se encante com todos esses elementos, como ele diz no início da mensagem, harmônicos à disposição dessa sinfonia de amor. Então, na nossa vida, importante, como falamos, dar importância para essas pequenas coisinhas, começando por aí, para entender a vida maior. Qual o tamanho da paciência de Deus, de Jesus? E aqui eu conto um caso particular, está lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 19. E eu entendia a frase, antes de me aprofundar nela, de que Jesus falava assim: pela minha paciência vou conquistar vossas almas. Isso era um entendimento primário meu ainda, numa fase talvez antes dessa de Eliel de ser estudante. Claro, fica fácil, né? Jesus é paciencioso, Deus, aí dá tudo certo. Mas a frase não é essa. Por isso que é importante a gente dar importância, né, na redundância, para as coisas pequenas. A frase correta é a frase correta de Jesus. O caminho, a verdade, a vida. Ele veio ensinar. Ele vai dizer: na vossa paciência possui as vossas almas. Olha que interessante. Uma outra tradução: pela vossa perseverança ganharei as vossas almas. Então a paciência tem que ser nossa, não dele. Não do Pai Criador, eles já são pacienciosos. É nós que temos que ter distinção dessas coisas da vida harmoniosas e termos a paciência conosco mesmo para poder galgar todos aqueles degraus, né, de simples espectador para estudante, para depois colaborador de Deus. Só que o trabalho é nosso. Quem vai fazer esse trabalho? Não vai vir a graça, né?
sabe lá da onde, e vai transformar um ser ainda nada evoluído de santo para amanhã, de espírito de luz para amanhã. Nós temos que caminhar para fazer isso. Nós temos que andar. Nós temos que trabalhar. Nós temos que crescer. Essa é a questão. Inclusive na paciência, que tendo paciência conosco mesmo, nos perdoando de muitas coisas, nós vamos conseguir alçar. E aí destacamos sobre trabalho, que é esse trabalho que vai nos enriquecer, esse trabalho que vai nos fazer notinhas, né, de harmonia nessa sinfonia toda de amor, que é a criação do Pai, para a gente alçar os devidos valores como aqueles colaboradores celestial, como diz Elião. Bom, destacamos aqui então agora, sobre o trabalho, o livro Perante Jesus. A psicografia da mensagem é de Chico Xavier e o espírito que cita é Emmanuel. É o capítulo 65 do livro Perante Jesus. Ele está intitulado assim, Remuneração Espiritual. É muito interessante. Eu já tive declaração de um amigo que diz que essa mensagem colocou rumo na vida dele, que essa mensagem deu alento para ele. Remuneração espiritual. Emmanuel diz assim, citando Paulo em Timóteo 2,6. Olha o que Paulo diz aqui. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Por que Paulo está dando essa chacoalhada em nós, né? Porque às vezes a gente acha que trabalha para o outro. Então, o lavrador que trabalha é o primeiro. O trabalho é para nós, né? Muito bem. Vai fazer parte do trabalho também as nossas doações ao outro, claro, né? Aí vem a explicação de Emmanuel. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual. Por que será que Emmanuel diz isso? Aí tem uma questão no livro dos Espíritos, 676, né? Para a gente não esquecer, 676 do livro dos Espíritos, que diz, Kardec pergunta qual é a providência do trabalho, né? Aprimorar a inteligência e expiar. Então o trabalho é atrelado às nossas consequências de atos de vidas passadas, porque expiar é remir o que a gente fez. Então está aqui toda uma explicação. Além do trabalho amoedado, ele vem seguido do trabalho espiritual, remuneração espiritual. Como é que falamos lá no início que ele chama a nossa atenção? Nas pequeninas coisas da presença de Deus. Deus não está ausente em nenhum lugar. Estaria nas nossas profissões, nos nossos trabalhos voluntários, nos nossos tantos tarefas que desenvolvemos, até caseiras? Jamais. Está ali a presença. E ele continua então, da qual salientamos alguns itens pelo trabalho. Acende a luz da esperança. Ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo e induz nós, né, por si mesmo, a respeitá-lo. Então a gente, né, fura o pneu do carro, vai lá trocar para dar valor para aquele que braçalmente nos ajuda a cada pouco. Então essa experiência ajuda a nós enxergarmos o esforço do outro. Faz parte dessa remuneração. Promove a autoeducação. Que profundo. A autoeducação, as nossas experiências, o nosso trabalho nos educa, nos forja, né? Desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo. Quanta coisa! A gente olha, nossa, poderia ter resolvido isso já. Poderia, ainda mais nos tempos de hoje,
que tem tantas mídias, né, a nosso favor, que às vezes o tempo fica nesse aparelhinho ou na frente de uma televisão assistindo séries e séries e séries, né? Está aqui o valor do tempo. Não que não deva se assistir, tem que ter, né, dentro do trabalho também faz parte, né, o descanso, né, um pouco da diversão para poder fazer as forças necessárias para trabalhar. Mas e o tempo? Como é respeitar, a gente conseguir levar isso, né, a contento? Muito bem. Imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Fica sem fazer nada. Não tem objetivo. Então o trabalho nos traz isso, enriquece. Estabelece apreço em nossa área de ação. A gente começa a gostar, né? Quantos depoimentos às vezes a gente tem? Uma enfermeira dando um depoimento, ela dizendo que ela gosta do que ela faz. Para nós a gente fica assim preocupado que não é da área, né? Atendendo aquele monte de gente, esse momento pandêmico e tal. E ela dedicadíssima, o coração todo dedicado a essa, né, profissão tão importante para nós nesse mundo da Terra. Dilata o entendimento, amplia-nos as relações afetivas, atrai simpatia, extingue as tendências inferiores. Tudo isso, gente, é um instituto atrás do outro citado pelo Espírito Emmanuel do que o trabalho pode nos fazer. O tempo não nos permite tudo aqui, né? Mas nós vamos mais um pouquinho, porque tem ainda a essência da mensagem para nós extrair. Quando o trabalho, no entretanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Quando o trabalho é prazer de servir. Qual o trabalho? Contamos o caso aqui da enfermeira que ama o trabalho. Se formos, talvez, para as profissões mais singelas, a pessoa está ali dedicadíssima, né? Às vezes numa costura, às vezes num bordado, às vezes numa cozinha, num prato que vai servir e sente toda aquela satisfação. Ou até nas grandes decisões administrativas de alto poder que essas instituições, quer sejam privadas, públicas, neste mundo de relação proporcionam. Em todas as escalas. É o prazer de servir, né? Surge a importância da remuneração. O mais importante, o ponto. Diz assim, que é alentoso. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, então, o trabalho como expiação, eu estou fazendo, trabalhando, eu tenho prazer. Aí Emmanuel vai fazer uma figuração. Vai chegar a hora da análise, da sentença. Justiça divina vem conferir isso. Do que é a sentença contra eu lavei? A mim mesmo, né? Pelos meus atos de livre-arbítrio anteriores. É isso. Não é sentença do que eu não fiz, é do que eu fiz. Leis de causa e efeito. Se nos encontra em serviço ao próximo, nos dedicando mesmo na nossa função profissional, quem dirá nos voluntariados caridosos, e nós estamos a esse serviço com amor, manda. Essa é a palavra que Emmanuel cita a Chico e ele psicografa. A justiça divina, ela manda, e manda como? Manda a divina misericórdia. Então, descaracteriza Deus justiceiro, vingativo, pura misericórdia. Manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Como é que pagaríamos, remíamos os nossos atos anteriores se não tivéssemos o trabalho caridoso? Talvez na dor.
talvez em algumas atitudes até translocadas que possam nos permitir a vida pelo livre-arbítrio, até descontrolado. Mas agora eu estou dedicado, mesmo não sabendo tudo, mesmo ainda não amando como Jesus amou, que é o nosso exemplo, né, de amor sublime, incondicional, a gente consegue captar essa lição de que o trabalho, principalmente ao próximo, tem a misericórdia toda de Deus. Muito bem. Quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, espontaneamente em advogados naturais em nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos. Então, além de recebermos essa gratificação pela misericórdia de Deus, ainda temos essas pessoas agraciadas pelos nossos atos que estão a nosso favor. Estão fazendo pedidos, às vezes, a nosso favor. Vamos destacar um caso, bastante assim, até comentado, né, nos nossos meios espíritas. Capítulo 14, Elucidações de Clarencio, livro Nosso Lar, a história de André Luiz. André Luiz vai até Clarencio, ele quer trabalhar, né? Clarencio diz que examinou a ficha dele, todas as suas anotações, e diz assim: meu amigo não possui apenas verdades amargas, porque Clarencio declara para André Luiz, dando, né, toda a ficha dele, foi ele que escreveu a ficha dele. Nós escrevemos a nossa ficha. Clarencio não está analisando a ficha de outro ou acrescentando. Está lá, né? E ele está dizendo isso. Aí ele é bem sincero com o André. Não tem só coisas ruins, né? Tem alguma coisa boa nisso, na sua vida, né? Como que é essa coisa boa? Aí que é o especial aqui, quando esse auxílio dos outros também, quando nós auxiliamos outros, ameniza, né, por meio deles as nossas faltas. Você ainda não pode ser médico aqui, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Sua mãe falou comigo, né? Aí ele diz, esclarece o ministro, né? No coração dos quais você plantou a semente de simpatia. Então, Clarencio diz que conversou com a mãe está intercedendo por André, e tem mais gente que intercede por ele, está orando por ele. Quem são? Né? Obtendo de suas notas, que examinei atentamente, né? Muita imprevidência, numerosos abusos e falta de inflexão, mas dos 15 anos de sua clínica também proporcionou receituário gratuito para mais de 6.000 necessitados. Está lá na ficha do André. Sabe como que Clarencio diz para ele como ele praticou? Isso até dói, né, na gente assim observar isso. Porque quanto talvez de nossas atitudes também são assim. Na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. O que é troça? Né? Por brincadeira, por curiosidade, por desinteresse. Mais de 6.000 atendimentos. O que aconteceu? Clarencio vai dizer agora. Mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha a benção em nossos caminhos. Desses beneficiados, dos mais 6.000, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a teu favor. Como é que é a remuneração espiritual, então? Naqueles momentos
mais difíceis de resgate, né, da sua condição de espírito, criatura de Deus, André está recebendo o auxílio que ele fez atendimentos assim, sabe lá como, né? Clarencio vai dizer assim, de um tipo de troça nesse sentido. 15 pessoas não esquecem, porque mesmo nesse sentido do bem, ele é bem. Quem dirá se a gente dedicar então, né? A gente ter consciência que esse bem a ser feito é o melhor caminho, esse trabalho desinteressado para com o outro. Não faz parte, então, toda essa atitude da Sinfonia de Amor? Nosso título da palestra de hoje, essa dedicação. Que lindo, né? Emmanuel vai terminar assim. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. O bem é sempre o bem em todos os lugares. O bem é sempre o bem e a remuneração dele será sempre a nosso favor. Enquanto o mal, as nossas atitudes desviadas, nos fazem débito, as nossas atitudes no bem nos engrandecem. Elas nos elevam. Muito bem. Vamos encerrar agora com uma reflexão no momento atual. Hoje, o dia, né, de invasão da Rússia lá na Ucrânia. Não vamos entrar nas razões do conflito, mas entender que espiritualmente Deus está no controle. E pelas palavras de Jesus, ele nos dá o alento e ele nos convida a certas atitudes nesses momentos. Mateus capítulo 24, versículo 6 e seguintes. Jesus está conversando com os discípulos. Eles correram até Jesus, querem instruções sobre o que Jesus estava falando. Eles querem alguma coisa mais detalhada. Jesus vai dizer assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por que é necessário que aconteçam? Pelas providências divinas, dentro dessa harmonia da vida, essa sinfonia toda, o homem, pelas suas atitudes, nós criamos algumas coisas que temos que resgatar. Então isso faz parte da vida. É necessário que tais coisas aconteçam de Jesus. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, frisa Jesus. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Essa bondade em pessoa, essa nota harmoniosa, sinfônica de Deus Pai, que é Jesus, está causando isso num mundo bastante carente, então, de entendimento do que é o bem, do que é trabalhar nessa remuneração, né, material e a espiritual a favor dos outros. Então ele alerta aqui: por minha causa serão odiados. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus nos pede, dentro da nossa própria paciência, como destacado antes em Lucas 24, para nós termos isso conosco,
nos instruirmos e nos momentos difíceis nós perseverarmos, nós sermos essa paciência, essa confiança em Deus Pai, de que o mundo necessita ainda da violência, das guerras. Jesus dá todo um conceito do que, por que elas acontecem, que é necessário, mas nós carregamos com nós esse alento no coração e a promessa de Jesus. Queridos, era o que tínhamos para trazer, né? Nesse humilde aqui, nas humildes interpretações desses espíritos de luz, dentro dessas palavras, né, traduzidas pelas obras do Pai Criador, que é, então, a Sinfonia de Amor. Até a próxima. Um abraço no coração de todos.